E aí pessoal, tudo bem? Hoje vai ser um vídeo um pouco diferente porque eu estou numa sorveteria e aí resolvi gravar um vídeo. Será uma sequência de 4 questões e são questões de expressões numéricas com números racionais. Não se... espero que você não se incomode muito, porque tá tendo um chiado ali do ar-condicionado. Na verdade olha, tem um negócio gigante ali. Vou te mostrar. Olha, é aquele trem que tá balançando ali, que tá fazendo um barulhão. Mas enfim, eu não... Eu prometi para um aluno que ia gravar o vídeo, um aluno particular, que eu ia gravar o vídeo para ele, para mostrar que é uma atividade que eu passei para ele. Daí eu ia gravar e postar hoje ainda. Só que eu me enrolei e não deu tempo de voltar para casa. Então eu vou gravar aqui mesmo e para cumprir a promessa, né? Então, agora eu vou passar para a lousa e não vai ficar a minha cara aí o tempo todo, tá bom? Não vai ser só a lousa mesmo. Então vamos lá. A primeira é essa daqui. É uma expressão com frações. E a primeira coisa que nós vamos fazer é transformar este número aqui em uma fração. Nós vamos fazer uma conversão aí, tá? Para deixar tudo na forma fracionária, porque esse número está na forma fracionária e aí vai ficar mais tranquilo. Então, menos meio, 0,5 é o mesmo que meio vezes, aí olha só, esse menos 1/4 dividido por 2 menos 1. Olha, nós temos as regras de prioridades. O que nós temos que fazer primeiro? Primeiro, nós temos que fazer a divisão, resolver essa divisão aqui. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é essa conta aqui, ó, né, dentro desse colchete. Olha só, quando a gente faz menos 1/4 dividido por 2, esse 2 ele é a mesma coisa que 2 sobre 1. E na divisão a gente conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Só que o inverso da segunda é 1 sobre 2. Então vai ficar 1 vezes 1, 1. 4 vezes 2, 8. Então nós vamos ter 1/8 aqui nesse lugar. Então, ou seja, menos meio vezes menos 1/8 dividido, dividido não, menos 1. Agora a gente tem que fazer essa parte aqui, ó. Nós temos que fazer essa parte aqui, porque tá dentro do colchete. Bom, então olha só, menos meio vezes menos, menos um número negativo somado com um número negativo vai dar negativo. Aí conserva o sinal, né? E soma os números. Então a gente vai ter que somar 1/8 mais meio, ou mais 1, que é 1 sobre 1. Só que tipo assim, para dar 1, a gente pode escrever na forma, escrever o número 1, a gente pode escrever na forma assim, ó, 8/8, que no caso vai ser a mesma coisa que 1 inteiro, é equivalente. E aí a gente pode somar. Por que eu deixei desse formato? Justamente para deixar com um denominador comum, né? Deixa com o mesmo denominador e aí eu posso somar 8 aqui
E aí eu somo 1 mais 8. E aí nós vamos ter o que? 9 sobre 8. 9 oitavos. Então nós vamos ter, ó, menos 9 oitavos. Aí, olha só, nós vamos multiplicar menos com menos, menos vezes menos dá mais, e meio vezes 9 sobre 8, 1 vezes 9 dá 9, 2 vezes 8 dá 16. Então, este aqui é o nosso resultado, tá? Então, o resultado aí da primeira expressão numérica com números racionais. Vamos passar então para o próximo item. Olha só, esse item aqui está com todos os números decimais. O que eu vou fazer? Eu vou resolver dessa vez só usando números decimais. Eu não vou converter para frações. Então, vamos deixar assim, ó, 1,26 menos. Primeiro eu tenho que resolver esse daqui, ó, que é a multiplicação dentro do parêntese. Então nós vamos ter 3,06 e agora eu tenho que resolver essa multiplicação, que eu vou resolver bem aqui do ladinho, ó. 0,2 vezes 0,3. E aí, 3 vezes 2 vai dar 6, 3 vezes 0, 0, 0 vezes 2, 0, 0 vezes 0, 0. Somando aqui, ó, como aqui nós temos duas casas decimais, nós vamos deixar aqui com duas casas decimais. Então fica menos, peraí, deixa eu usar o azul mesmo, menos 0,06. Ok, então nós vamos ter tudo isso dividido por 0,3. Então nós vamos ter aqui, ó, 1,26 menos, agora 3,006 menos 0,006. Vai sumir, ó, esse pedaço daqui vai sumir, vai cancelar esses dois, né? Então vai sobrar só o 3 inteiros. Então aqui fica menos 3 inteiros dividido por 0,3. Olha, quando a gente divide, continuando a nossa ideia, olha só, quando o próximo passo é fazer essa divisão aqui, ó, tá? Então, como que nós vamos fazer? E sim, galera, eu estou abrindo a embalagem de sorvete. Ai, ai. Então, nós vamos fazer esta divisão. Observa. Temos que dividir 3, pegar o 3 e dividir por 0,3. A técnica aqui é igualar a quantidade de casas decimais. Observa que aqui nós temos uma casa decimal. Então, para deixar igual, eu vou colocar aqui, ó, uma casa decimal também. E aí eu vou pegar e vou fazer a divisão como se não tivesse nada de número decimal. Esse 0,3 é a mesma coisa, ó, 0,3. A gente pode ignorar o zero. Aqui o zero à esquerda pode ser ignorado. Aí nós podemos dividir 30 por 3, ou seja, 1 vezes 3 dá 3, sobra 0. E esse zerinho aqui então vem pra cá, ou seja, ficou 10. Então nós vamos ter 1,26 menos o 10. Aí
Aqui é uma subtração, né? Conserva o sinal do maior e faz subtrair. Então a gente vai pegar 10 menos 1,26. Olha só. Esse 1 aqui vai ficar 0. Esse 10 aqui vira, esse 0 fica 10. E esse 10 vira 9. E aqui vira 10. Só que esse 10 vai virar 9. E aqui que vai virar 10. E aí 10 menos 6 vira 4. 9 menos 2, 7. 9 menos 1, 8. Dessa vírgula, 8,74. Olha essa daqui. Essa daqui, ela cobra a ideia de quando nós temos um expoente negativo. Ó, todos aqui tem expoente negativo. Qual que é a regra? Quando é expoente negativo, a gente tem que inverter a base. Por exemplo, 2 elevado a menos 2, a base é o 2, né? Se a gente inverte a base, isso vai ficar 1 sobre 2 elevado a 2. Eu inverti o 2. O meio é o inverso do 2. E ali o outro ali, ó, 2 quintos elevado a menos 2, isso é a mesma coisa, que aí a gente inverte, fica 5 sobre 2, e aí troca o sinal do expoente, vai ficar 2 positivo. E o outro lá, que é 5 terços elevado a menos 1, a gente inverte a base, então vai ficar 3 quintos elevado, aí troca o sinal do expoente, elevado a 1. Então, essa é a regra. Inverte a base e troca o sinal do expoente. Então, vamos lá. Sim, eu estou chupando um picolé nesse momento. De chocolate ainda. Vamos lá. Esse 2 elevado a menos 2 é meio ao quadrado, mais 5 meios ao quadrado, vezes, né? Vezes. Já ia errando aqui, ó. Presta atenção, Gabriel. Larga de ser doido. 5 sobre 3 elevado a 1. Primeiro vamos realizar as potências. Essa potência e essa potência. Vamos realizar. Então vai ficar assim, ó. Tem que distribuir as potências. Então vai ficar assim, ó. 1 ao quadrado é 1. 2 ao quadrado é 4. Mais 5 ao quadrado é 25. 2 ao quadrado é 4. Vezes 5 terços. Não, pera, tá errado. Aqui eu não inverti a base. Tem que inverter. 3 quintos. Né? 5 terços, aí inverte a base, vira 3 quintos. Pronto. Então, 3 quintos. Quando a gente vai multiplicar aqui, ó, esse simplifica com esse, sobra 5, porque 25 dividido por 5 dá 5. E aí nós vamos ter 1 quarto mais 5 vezes 3, 15 sobre 4. Quando a gente, aí para somar, agora é só somar, né? Mantém o 4 embaixo e soma 1 mais 15. E aí vira 16 quartos. Opa, aí ficou bom, porque 16 quartos? 16 quartos é igual a 4.
Essa expressão aqui, ó, ela envolve raiz, né? Ela envolve raiz, envolve potência com número inteiro, né? Número negativo no expoente. Vamos começar transformando isso aqui, ó. Quando a gente tem esse tipo de número, expoente negativo, a gente tem que conservar esse aqui, ó, é como se tivesse um 1 aqui, né? Então a gente conserva, a gente inverte a base e troca o sinal, né? Então, se é 3 sobre 1, vai virar 1/3. Então eu vou colocar aqui, ó, 1/3, tá? E aí tá elevado a 1, vai trocar o sinal. E quando é elevado a 1, a gente não precisa escrever nada. Mas agora 0,5 significa meio. E meio a gente pode trocar, né, pela fração, para fração meio. Agora vamos lá. A gente vai resolver a raiz quadrada. A raiz quadrada agora é a prioridade aqui. Então vamos lá, vamos resolver a raiz quadrada. Vai ficar menos 3/8 vezes 1 menos raiz de 9 é 3. Raiz de 25 é 5. Menos 1/3 mais 1 sobre 2. Olha só. Aqui nós vamos ter que fazer aqui dentro as operações de subtração 1 por 1, né? Ou então vamos lá, ó. 1 menos 3/5. A gente pode deixar o denominador 5, porque vai ser o MMC. Aí vem 5 vezes 1, 5, menos 3. 5 menos 3, 2. Então fica 2/5. Aí depois a gente vai pegar o 2/5 menos 1/3. 2/5 menos 1/3. Ou seja, tira o MMC, 5 vezes 3, 15. Aqui multiplica 2 vezes 3, que dá 6. E aqui multiplica 5 vezes 1, que dá 5. Põe o menos no meio. Daí 6 menos 5 dá 1 sobre 15. E aí 1 sobre 15 mais o meio. Bom, meio, a gente multiplica aqui os denominadores. Aí vai ficar 30, 15 vezes 2 dá 30. Multiplica aqui na diagonal aqui, ó, esse vezes esse. Multiplica cruzado, né? Esse vezes esse e esse vezes esse. Aí vai ficar assim, ó, 1 vezes 2, 2. 1 vezes 15, 15. Então fica 17 sobre 30. Bom, essa conta toda aqui eu vou deixar ela mais de ladinho, vou deixar ela mais aqui embaixo. E ficou 17 sobre 30. Esse pedaço todo aqui, a gente sabe que é 17 sobre 30. Que a gente foi fazendo as contas, né? Vezes aqui, né, o 3/8. 3/8 negativo. Bom, pensando aqui no jogo de sinal, vai ficar negativo. 3 vezes 17, essa eu sei de cor, é 51. 8 vezes 30, 8 vezes 3 dá 24. Aí acrescenta um zerinho. Bom, dá para simplificar por 3, né? Então vai dar 17 sobre 80, né? Negativo, né? Então parou por aqui.
tá? Parou por aqui. 17 sobre 80. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham conseguido escutar bem o áudio, porque hoje esse vídeo foi um pouco improvisado, foi meio de última hora, mas ok. É isso, por hoje é isso. Falou!